Oi, minha gente, como que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a apresentação, como que a gente organiza um slide para ele ficar legal, de qualidade no meio acadêmico. Então, se você quer saber mais sobre isso, assiste esse vídeo até o final que vai ter muita dica legal. Então, vamos lá. Antes de começar, sigam aí o meu perfil na Rede Vizinha, lá no Instagram, que eu tenho postado bastante conteúdo por lá também. Aqui eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, mas vou continuar assim, postando os vídeos aqui, então acompanhem. Bom, vamos começar aqui falando dos objetivos dos slides. Para que serve o slide? A gente precisa ter esse entendimento para que a gente consiga organizar as informações lá, já que a gente vai entender para que ele está ali, para que ele funciona. Então, basicamente, o slide ele vai servir como uma ferramenta visual de apoio para a apresentação oral. Apoio, ela não é a ferramenta principal. A ferramenta principal é você, a sua oratória, é a sua explicação. O slide ele está ali para você olhar, para consultar, para confirmar, para mostrar informações. Mas ele não é a ferramenta principal. Quando que as pessoas utilizam o slide como ferramenta principal? Quando elas 100% dependem daquele slide. Então, ela lê os textos que estão ali no slide, próximo. Lê os textos. O slide ali, naquele momento, ele está sendo o principal. E esse não é o objetivo dos slides. Lembrando sempre que os slides também, eles têm que estar limpos e organizados. Quando a gente vai preparar uma apresentação, a gente tem que considerar quem é o nosso público-alvo. Então, eu vou estar fazendo uma apresentação em sala de aula sobre um artigo científico. Eu fui convidada para fazer uma palestra. Eu estou fazendo uma aula. Então, tudo isso deve ser considerado quando a gente está preparando os slides. Não existe um modelo rígido fixo, que tem que ser assim, 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 porque se não for, não vai funcionar. Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer as adaptações a depender do nosso público. Também o ambiente. Eu vou estar num ambiente mais formal, como, por exemplo, a universidade, ou eu vou estar num ambiente mais casual. Eu posso utilizar mais algumas brincadeiras, botar até alguns memes, por exemplo. Então, tudo isso também leva em consideração. E o conteúdo, né? O que é que eu vou apresentar ali nesses slides e como que eu posso organizar. Com relação à estrutura, então você vai considerar o seu público-alvo, qual é o seu objetivo ali com aqueles slides, você vai apresentar um artigo, você está dando uma aula sobre algum tema, o que você vai apresentar tem alguma divisão? Se for um artigo, por exemplo, ele é normalmente dividido em introdução, objetivo, metodologia, resultados, discussão, conclusão, referências e essa parte de análise crítica não é uma coisa que necessariamente precisa estar ali, mas é um tópico super legal de ter quando você está apresentando um artigo científico. O que você vai apresentar, se tem alguma divisão, já falei, e a sequência lógica. Você precisa seguir uma sequência. Se o artigo começa introdução, objetivos, metodologia e resultados, fica confuso se você mudar essa ordem aí, dependendo da sua apresentação. Então, tente seguir uma sequência lógica que leve as pessoas a entenderem o que você está querendo dizer. Então, aqui eu botei mais alguns outros exemplos, como, por exemplo, TCC final. O que é que normalmente você tem que apresentar? Introdução, objetivos, revisão da literatura, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. Às vezes, pode tirar alguns tópicos, como, por exemplo, revisão da literatura. TCC, se for um projeto, então, introdução, objetivos, a revisão, metodologia, resultados esperados, porque ele é um projeto ainda, ele não foi realizado, o cronograma e as referências. Então, você vai adaptando a sua apresentação a depender do que você está apresentando naquele momento e o que é importante de estar nessa apresentação. Com relação ao design e layout, eu acho que esse é um tópico assim, super importante, porque algumas pessoas se perdem um pouco, acabam se empolgando muito nessa parte de design e layout, e o slide ele acaba ficando muito poluído, com muita informação, com muito desenho, muitos enfeites, e aí ele acaba fugindo do objetivo que é o slide, né? Que é repassar, ajudar você a repassar uma informação.
Então, a gente fica perdida com muita informação que tem ali. Então, focando primeiramente nas cores dos slides, pense que tem que existir um contraste, né, entre o fundo e o texto. Eles não podem estar numa cor semelhante, porque isso vai dificultar a legibilidade do seu slide. Mantenha a paleta de cores consistente. Então, se você começou organizando um slide nas cores mais ou menos azul, num tom mais de azulado, tente manter essas cores até o final, porque isso vai mostrar uma organização ali nos seus slides. Se você começar o slide com um tipo de fonte, um tipo de cor, lá no final aí você vai mudando, aí cada slide está de um jeito, não fica muito legal. Fica mesmo parecendo assim, dando um ar de desorganização. Evite o uso de muitas cores e use uma paleta de cores mais profissional. O azul é uma cor excelente quando a gente está no meio mais profissional, um verde, entende? Evitar cores, por exemplo, o rosa que eu estou usando aqui, pode ser que ele não seja tão indicado no meio profissional. Porém, se você está trabalhando com algum tema que a cor rosa pode se aplicar, show também. E assim, não é que não pode usar rosa. Pode, não existe nenhum problema em usar rosa. Eu adoro usar rosa. Mas quando a gente pensa em ambientes profissionais, existe essa questão da linguagem das cores, né? Do que cada cor ela vai transmitir. Então, muitas vezes o azul está mais relacionado com esse ambiente corporativo, o verde está relacionado com essa parte de meio ambiente, sustentabilidade. Então, o verde, para mim, era uma cor que eu usava praticamente em todas as minhas apresentações de mestrado, porque o meu mestrado estava relacionado a meio ambiente e sustentabilidade. Então, as cores ali, elas conversavam, né? Existem muitos documentos, aí, sites, outros vídeos aqui mesmo no YouTube que falam sobre o que cada cor ela vai transmitir. Mas é importante que, independente disso, se você, eu acho que isso é uma balela, e enfim, você pelo menos tente utilizar cores que não deixem o seu slide parecer mais infantil ou menos profissional. E uma dica que eu dou é que prefiro o fundo claro e as cores das letras escuras, porque isso facilita muito a legibilidade do que quando é um fundo escuro com as letras mais claras. Isso pode ir cansando a vista no decorrer da apresentação. Outro ponto são as fontes. A gente tem que escolher fontes que sejam fáceis de ler à distância. Vai ter gente que vai estar perto dos seus slides e tem gente que vai estar lá no fundo da sala e que também vai estar assistindo a sua apresentação e que às vezes ela pode não estar conseguindo enxergar nada, porque ou a fonte está muito pequena ou a fonte é difícil de ler. Então, a gente tem que pensar nisso também, não só na beleza do slide, mas também em tornar essa apresentação funcional. Então, as fontes clássicas como Arial, Calibre, Helvética são ótimas opções nesse sentido. E aí, eu vejo algumas pessoas que pensam, mas o slide vai ficar tão chato, tão sem graça. E assim, gente, é difícil tornar essa parte mais formal, mais acadêmica em algo super divertido e diferente. A gente tira também pelos currículos, por exemplo. Se você usar um currículo daquele do Canva, lindo, cheio de coisas, cheio de cores, com foto e 1 milhão de coisas, ele é lindo, mas ele não é funcional no meio acadêmico, no meio mais formal e profissional, porque ele não vai passar essa imagem mais profissional, entende? Tudo existe exceção. Então, existem áreas que isso vai se aplicar e vai ser ótimo e realmente, assim, faz parte. Mas, diria que para a maior parte das pessoas, esse tipo de currículo não faz sentido. Não é aplicável. Então, a gente também tem que pensar mais ou menos em que área que eu estou e se isso faz sentido ali. Grandes o suficiente, né, as letras, então, tamanho mínimo de 20. Mas eu, por exemplo, aqui estou usando já a fonte tamanho 40 e olha que eu estou apresentando aqui, né, no slide para botar num vídeo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, consistência, então manter sempre mais ou menos ali as mesmas fontes no seu slide e variação de tamanhos, né? A gente pode variar, na verdade, deve variar para facilitar a leitura, entender o que é título, o que é ali o corpo do slide, o que são as legendas ou, enfim, tópicos, entender a hierarquia ali das informações que você está trazendo.
Outro ponto são as imagens. Então, coloque imagens que são diretamente relacionadas ao conteúdo. Por favor, coloquem imagens de alta qualidade e resolução. Imagens com muitos pixels, assim, muito pixeladas, ou que você vê que ela não está muito nítida. Não é legal de colocar, vai empobrecer o seu slide, vai deixar ele com um design assim, realmente que faltou um cuidado, faltou uma dedicação maior ali na organização dessa apresentação. Cuidado com os direitos autorais. Se você inserir alguma imagem que tem direitos autorais, coloque lá a fonte, quem foi que fez, é uma foto, quem foi que tirou. Coloque essas informações. As imagens devem ser simples, claras e eficazes, que façam sentido. Se for uma imagem mais complexa, que você pelo menos demande um pouquinho de tempo para tentar explicar essa imagem e não sobrecarregar o slide com tantas imagens também é importante. Com relação ao conteúdo, é importante a gente balancear a quantidade de texto. Justamente aquela questão da gente entender qual é a função do slide. O slide está ali para dar o apoio. Então, a gente colocar muito texto e ler esses textos, ele está ali, não é como apoio, não. Basicamente, o slide é o principal, você está ali só ajudando o público a ler o slide. E esse não é o objetivo. Então, priorize colocar as informações em listas, em pontos, assim, em tópicos e, como a gente está falando no meio acadêmico, no contexto acadêmico, sempre incluir as citações e referências. Normalmente, a gente coloca, como eu coloquei aí no canto direito, inferior, entre parênteses, coloca o nome da referência, por exemplo, Pereira 2010. E aí você vai inserir, ou você coloca também aí já junto com os textos nos tópicos. Sempre importante colocar também as referências. Com relação a gráficos e tabelas. Os gráficos eles devem ser claros, também de boa qualidade. Então, isso eu acho que principalmente se aplica a tabelas, quando a gente tem tabelas muito longas, que elas não vão caber no slide, ou a gente se esforça ali para fazer ela caber no slide, mas ela fica muito pequena e não dá nem para enxergar o que está ali. Então, se necessário, você pode tranquilamente dividir mais de um slide. Você vai aumentar essa tabela para que ela fique legível e aí você, conforme você vai apresentando, você vai falando que essa tabela foi dividida e você vai explicar. Não tem nenhum problema. É melhor do que você espremer essa tabela num slide e ninguém entender nada, nem você quando está apresentando. Então, aquela tabela ela não vai estar cumprindo o papel dela, né? Que é de passar informação. Coloque a legenda das tabelas, coloque o título das tabelas, cuidado também com os rótulos nos eixos, também tem que estar lá visível, legível, e as medidas e métricas, então tudo isso tem que ir lá constar nos slides. Explique, parece óbvio assim, mas eu acho que todo mundo meio que já passou um pouco por isso, eu já passei muito por isso na minha graduação, porque a gente fazia assim, né, apresentações de artigos em disciplinas e às vezes tinha lá um gráfico, uma tabela que a gente não sabia explicar direito e por acaso você foi a pessoa responsável por apresentar aquela tabela e você está tão inseguro com aquilo ali que você quer acabar logo com aquele slide e passar logo, que é para ninguém perguntar muita coisa. Mas o professor ele vai saber, a sua banca vai perceber, muito provavelmente, que você não está seguro daquilo ali e, muito provavelmente, isso vai ser uma pergunta, um ponto de discussão. Então, se esforce, tente entender o que está ali naquele gráfico, naquela tabela, naquela imagem, para que você passe segurança e que você ajude na interpretação. E direcione a atenção do público aos pontos principais. Você não precisa falar, detalhar tudo que tem na tabela, porque isso também vai ficar cansativo. Então, você pode sim destacar pontos ali que são mais interessantes de serem falados ali naquela apresentação, porque você também tem que considerar o tempo, né? Então, você tem que organizar a sua apresentação dentro daquele tempo que foi estipulado. Então, se você tem 10 minutos, não tem como você falar todas as tabelas, todos os gráficos detalhadamente numa apresentação de um artigo. Se você ainda tem que falar de introdução, dos objetivos, metodologia e, enfim, todas as outras partes do artigo.
Com relação às animações e transições, menos é mais. Não encha muito seus slides de animações e transições e coisas assim, porque isso pode tanto passar um ar mais infantil para os seus slides, como também distrair o seu público do que realmente é o foco ali. Então, você pode utilizar essas animações e transições para destacar informações importantes. Usando o exemplo da tabela, você pode destacar com animações que pontos que as pessoas têm que olhar ali naquela tabela. Então, você pode circular e ir mostrando quais são os focos ali naquela tabela. Também para guiar o olhar do público e para tornar a apresentação também mais dinâmica, né? Não ficar tão monótono, mas também a gente tem que ter cuidado para também não exagerar. Ter consistência, então variar demais nessas animações e transições pode também dar um ar mais desorganizado e evitar transições muito chamativas ou desordenadas. Eu lembro de um meme que viralizou um tempo aí no Instagram, que era uma transição do slide como se ele fosse um origami de passarinho. Então o que vai acontecer? Gente, vamos ter cuidado com isso. Se você estiver numa sala de aula e você for um professor que gosta mais de fazer umas brincadeiras, alguma coisa, ou se você está num ambiente que isso cabe, muito legal, porque vai ser uma coisa mais divertidinha, uma coisa mais engraçada ali. Mas se você está apresentando a sua tese, a sua dissertação, você não vai colocar uma animação, uma transição dessa, né? Por favor. E cuidado na velocidade. Então, nem muito rápida, nem muito lenta, para que as pessoas consigam acompanhar, né? Pelo menos entender o que foi que aconteceu ali no seu slide. Conclusão e perguntas. Então, você vai retomar, né, nesse momento, tópicos principais discutidos durante a apresentação, vai fazer assim um geralzão. Pode compartilhar o seu contato, então e-mail, perfil em rede social, para que as pessoas ali que assistiram a sua apresentação, elas possam contactar você depois. Isso é muito legal pensando em networking. Agradeça pela atenção, participação, oportunidade. Então, se você foi convidado, se você está apresentando para a sua sala, então agradece pela apresentação, pela atenção, enfim. Sempre mostre essa gratidão no fim da sua apresentação, porque, querendo ou não, as pessoas elas estão ali dedicando o tempo delas para escutar você falar sobre alguma coisa. Então, tempo é uma coisa muito preciosa e a gente precisa sempre agradecer no final das nossas apresentações. Esteja preparado para perguntas. Então, olhe para o seu trabalho, veja quais são os pontos assim, que têm uma maior fragilidade ou que podem ser possíveis dúvidas. Às vezes é um ponto mais complexo da sua apresentação, que alguma pessoa vai querer que você explique um pouco melhor. Então, esteja preparado para isso, já pense nas possíveis perguntas para que você se prepare com antecedência. E também é super possível que você prepare slides extras para que te deem suporte, né, para responder essas perguntas. Às vezes você tem mais dados para explicar aquilo ali e isso pode tranquilamente ser utilizado no momento de responder suas perguntas. Vai mostrar, inclusive, que você foi preparado, que você realmente já antecipou aquela possível dúvida. Então, super é uma opção. E mantenha uma atitude aberta e encorajadora, né? Apesar de, algumas vezes, eu já passei por isso também. Terminei uma apresentação pensando, meu Deus, que ninguém pergunte nada, eu só quero sair daqui. Mas a gente percebe, né, esse jeito da pessoa de tipo, não quero que ninguém pergunte nada, por favor. Acabou a apresentação, próximo. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, manter uma atitude aberta e encorajadora. E super importante, que eu vejo que algumas pessoas elas acabam não dando tanta atenção, pratique. Então, ensaie a sua apresentação, ensaie o que você vai falar, porque isso vai melhorar a fluidez. Você vai se familiarizar com o conteúdo antes, vai te dar muito mais confiança lá na hora e vai ajudar a diminuir o nervosismo e a ansiedade, que é uma coisa super comum quando a gente vai fazer uma apresentação, principalmente quando é para um público maior, para, por exemplo, uma apresentação de dissertação, de tese, que tem uma banca que você sabe que está ali te julgando, olhando tudo que você está fazendo. Então, pratique muito antes, ensaie, para que você se sinta seguro. Também, linguagem corporal e tom de voz
eles comunicam, né? Então, se você está muito assim, com as mãos, com os braços cruzados, ou se você está falando muito assim para baixo, sem olhar para o público, isso vai passar uma postura de falta de confiança, de insegurança. Tudo bem no início, a gente pode sim se portar dessa maneira, porque a gente realmente não tem muita experiência em apresentações, mas é importante que você vá prestando atenção nessas coisas para que você vá melhorando com o tempo. E também a prática nos ajuda a memorizar pontos principais de cada slide, para que você não chegue no fim da apresentação e pense: eu devia ter falado aquilo naquele slide, porque era uma coisa importante. Você pode conseguir memorizar isso melhor quando a gente pratica. Então, pratiquem, ensaiam as apresentações de vocês. Aqui eu trouxe uns exemplos de slides de design e layout para a gente entender um pouquinho. Então, esse design aqui seria um design que não está tão legal. Você consegue ler? Consegue. Introdução e tem um texto aqui embaixo. Seria melhor se fosse tópicos aqui embaixo. Essa letra da introdução não está muito legal, porque pode ser uma letra que algumas pessoas tenham dificuldade de ler. Além disso, muitas cores, né? Um fundo aí de gradiente, uma cor amarela no título, uma imagem solta aqui, sem estar muito organizada, com um fundo branco que está destoando do fundo do slide. Então, são algumas coisas que acabam não tornando esse slide tão legal. Aqui outro exemplo, então, um fundo preto com uma letra cinza. Principalmente essa letra aqui do corpo, né, do texto, dificulta muito a leitura, né? Então, principalmente para quem vai estar lá atrás, muito provavelmente ninguém vai conseguir entender isso aqui no seu slide. Essa letra também do título não está muito legal, está muito assim, puxada, muito achatada. E a foto ali embaixo também parece estar meio perdida. Não está, assim, muito legal não. Dá para melhorar esse slide. Aqui seria um exemplo de um slide que está mais limpo, um pouco mais organizado. Então, veja, você consegue ler claramente a introdução, está organizado em tópicos, tem uma imagem. A imagem não está destoando do fundo, então essa imagem, na verdade, ela é PNG. Existe o tipo JPEG, JPG e o PNG, que é quando a gente também consegue inserir ali um fundo transparente nessa imagem, que é o caso dessa imagem aqui. Então, ela é só realmente esse contorno da fruta da laranja. Isso fica super legal porque parece que está ali integrado com o slide, não fica aquela borda branca. Não quer dizer que não pode usar borda branca. Eu sempre enfatizo aí as exceções para que não pareça que eu estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Não é. É apenas uma orientação. Aqui nesse slide tem um fundo mais escuro, a letra e também uma figura que está tentando ali se encaixar nesse texto. E aqui outra imagem sem ser uma figura PNG que foi inserida aqui para tentar também mostrar que não precisa ser sempre PNG, porque nem sempre todas as imagens vão ser PNG, gente. Então, aqui são só alguns exemplos de possíveis slides para a gente fazer, de possíveis layouts, e também para tentar tornar um pouco mais palpável o que é que eu quis falar, né? Para que vocês consigam bater o olho e entender o que é que eu estou querendo dizer. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Também me sigam lá na outra rede, no Instagram, @ohelpacadêmico. Também estou postando muito conteúdo por lá. Não sei se já falei, mas deixa o like, se inscreve, compartilhe com seus amigos. Deixem comentários também, sugestões. Sintam-se à vontade. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.